Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante que é dependência emocional. Eu sou a Gabi Rias. E eu sou a Marcela Argola. E esse é o Regenera Mulher no Arcana Podcast. Vamos falar sobre um assunto que é um pouco peculiar, porque a dependência emocional ela vem de muitos lugares, né? Desde um relacionamento amoroso, desde um relacionamento profissional, familiar. E tem muito pano para manga. Então, no Regenera Mulher de hoje, eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários se você já passou por alguma situação de dependência emocional. Quem nunca, Má? Opa! E aí? Quem nunca várias. Quem nunca várias. Eu gosto de falar que a dependência emocional, ao meu ver, ela vem de uma falta da nossa infância. Uhum. Então, a gente tem que entender por que nós somos dependentes emocionalmente hoje de um relacionamento, de um homem, né? De uma mulher, de um trabalho, de um amigo, que seja dependente de alguma maneira. Qual é a causa raiz disso? E aí a gente volta para a nossa infância. Né? Olhando em quesitos psicanalíticos, a gente tem dois pontos muito importantes a serem olhados. O primeiro é como olhamos a nossa mãe, né? Na fase ali oral e na fase anal, o quanto as nossas emoções foram supridas, né? As nossas carências afetivas foram supridas por nossa mãe, né? Desde quanto de leite ela nos amamentou e por aí vai. Então, ou também como a sua mãe estava, qual era o estado emocional da sua mãe naquele momento. E a gente sabe, nós somos mães, sabemos o quão desafiador também esse lugar de maternar, né? Um segundo ponto muito importante para a mulher na fase fálica, que é o complexo de Édipo, que é como você olha o seu pai, né? E que em algum momento esse laço tem que ser cortado porque o seu primeiro amor, na verdade tem o pré-édipo, que o seu primeiro amor é sua mãe, o seu segundo amor é seu pai, mas o seu amor por um masculino, pelo sexo oposto, é o seu pai. E que o que eu percebo muitas vezes é que a gente acaba querendo procurar no outro a nossa referência da psique do nosso pai. Por isso que se tem aquele ditado que a gente casa com alguém parecido com o nosso pai, ou a gente casa com alguém parecido com a nossa mãe, por causa disso. Então, a gente acaba fazendo projeção, né? Projeções. A gente acaba fazendo projeções, né? Projeções e expectativas. Porque aquela pessoa não vai ser igual ao seu pai. E às vezes o que o seu pai foi, não necessariamente é o que você precisa, mas é o que sua psique está acostumada. Então você tem que, mais uma vez, cada vez mais, se olhar no autoconhecimento muito profundo e muito honesto consigo. De entender o porquê você ainda está naquele relacionamento, se faz sentido ou não estar. E o porquê que você não consegue sair, né? Entendi. Se tem vários pontos que não são preenchidos. Não são preenchidos, exato. E aí, às vezes, na psicanálise a gente diz que nós somos seres faltantes, a gente sempre está procurando algo no externo, que na realidade a gente tem que olhar para o interno. E aí a gente entra na espiritualidade. A partir do momento que você está plena e consigo, né? O que vier de fora transborda. Mas quando você não tem esse lugar de preenchimento interno, você está num lugar de escassez. E aí você começa a procurar no outro aquilo que lhe falta internamente e que nunca vai lhe o quê? Satisfazer. Porque, no fundo, a satisfação vem de si. Louco, né? E é engraçado porque às vezes eu percebo, não sei, pelo menos assim, eu passei por separações, né? Algumas, né? Então, obviamente que a gente leva traumas, né? Nossa, o pai que foi morar longe, a mãe que se sente abandonada, aí tem outros casamentos. Então, por exemplo, eu passei por uma família de separação, mas não necessariamente, né, gente, em adulto, a gente precisa levar esse fardo para todo sempre.
né? Então, o que eu tô querendo dizer é que a causa da dependência ou das dependências emocionais, ela sempre vem, né, pelo que você está contando pra gente e por experiência própria, né? E quando a gente estuda, inclusive, a antroposofia, a gente vê isso, que do 0 aos 7 anos a gente criou uma base e que mora ali, a gente vai, né? A gente vai repetindo o padrão. Mas, e aí eu acho que a proposta também aqui do Regenera é a gente entender que a gente tem escolha quando a gente, né, se torna adulto. Sim. Então, essas dependências emocionais, acredito eu, que a primeira coisa é a gente reconhecer. Que você é dependente? E nem sempre a gente reconhece, porque como você disse, isso mora num subconsciente tão profundo da infância que você nem percebe. A gente acaba. Ou que você recalcou. Que você recalcou, a gente coloca, a gente vai fazendo projeções até nos filhos, né? Sim. Em amigos, como você disse, e às vezes a gente não percebe. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tomar consciência de que a gente tem uma dependência emocional. E eu falo por experiência própria, Má, que demorou um tempo para eu entender quais eram. Eu acho que a gente sempre tem, mas tem algumas que atrapalham legal a gente na vida. Então, não sei se você reconhece que vocês têm algum tipo ou não. Tem gente que já realizou isso. Então, assim, como a gente faz pra gente descobrir isso e que dependências emocionais são essas que a gente lida? Eu ainda falo das minhas dependências emocionais, que eu ainda estou decantando elas. E eu acho que você vai decantar isso por um bom tempo na sua vida, né? E requer muita disciplina e força de vontade para que você resolva isso. Eu acredito que o primeiro lugar para se estar é você olhar para si e aceitar que você tem essa dependência emocional. Porque quando você olha para a dependência emocional e aceita isso, eu acho que a casa cai. Se rui, porque é um lugar que dói muito. Porque você se coloca numa vulnerabilidade muito grande, você começa a se sentir muito pequena, abandonada, porque aquele sentimento lá de abandono, de falta de nutrição, da sua infância, vem à tona. E nesse momento, o seu adulto tem que acolher essa criança. Por quê? Porque, no fundo, o que o seu ser, sua alma quer é que você evolua, que você vire adulto. Mas ainda existe aquela criança ali. E se não for você que vá acolher aquela criança, resgatar essa criança, ninguém vai. E aí você começa a ficar procurando fora algo que na realidade é seu trabalho, que é o que eu chamo de ética. Ética nada mais é do que você trazer a ação para si. Em vez de você ficar botando para fora, que os outros têm que fazer, que o seu terapeuta, que seu retiro espiritual. Não, cara, é você. Vai lá, você resgata. Dói? Dói. Alguém disse que espiritualidade não dói? Nossa, gente. Você sabe que tem uma mulher... Eu sigo uma mulher no Instagram, ela chama Jenny... Eu não sei, gente, depois eu vou pesquisar. E ela tem uma coisa que fala assim, a espiritualidade é Iron Maiden, bro. Ela fala, né, que o Iron Maiden é uma banda, pra quem não conhece, de heavy metal pesado, que assim, a espiritualidade, se você não mergulha na sombra, você não integra. E aí eu acho que assim, como que a gente descobre então se a gente é dependente emocional? Assim, pelo que eu, como terapeuta e pelas pessoas que já passaram, e eu mesma nas minhas experiências, eu acho que tem algumas coisas que podem mostrar pra gente se a gente tem uma questão de dependência emocional crônica. Porque a gente nós somos seres interrelacionais. Somos seres relacionais, né? Vamos deixar bem claro. Né? A gente só evolui se relacionando. Se relacionando. Espelhos, né? Espelhos. Exatamente. Então, algum tipo de, não sei se está correto dizer isso, mas algum tipo de dependência, a gente sempre sem querer acaba criando. Mas expectativas. Mas eu acho que tem algumas coisas que são crônicas, e aí eu percebo que bate muito quando vem, é porque eu tenho uma relação que o marido, ou a namorada, ou fulano de tal,
não me dá carinho, porque a pessoa nunca está correspondendo ao que eu quero. Não fala desta forma, mas sempre tem uma coisa que primeiro se posiciona o outro, não posiciona a si mesmo. Então sempre terceiriza. Uma outra coisa, as questões de baixa autoestima. Então essa parte, né, da autoestima, da baixa autoestima, a gente tem que trazer um pouco para trás no quesito patriarcal. Né? As mulheres, né, sempre foram colocadas como submissas, nunca como igualitárias dentro de uma relação. E isso a gente carrega na epigenética. Sim. Carregamos isso da nossa ancestralidade. Sim. Então, já vem algo aí em relação a isso, com certeza. E aí, se você foi a escolhida dentro do seu sistema familiar para ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo e vai sentir, porque a espiritualidade nada mais é do que você sentir tudo, seja para bom, seja para ruim, né? Ruim não, né? Mas sombras ou luz ou sombra, né? Desafios a serem alcançados, porque dói, gente. Vamos combinar? Você perceber que você não foi nutrida na sua infância, que você foi negligenciada na infância, que você foi esquecida na escola, ou que você foi abusada, né? Ou que você não foi cuidada como deveria. Isso dói. Não, e mesmo assim, eu já peguei muitos casos assim de clientes, de pessoas que mesmo com famílias legais, funcionais, né, que tem uma base ok, muitas vezes a pessoa exatamente, isso é muito louco, hein? Exatamente porque tem uma família, às vezes, com um exemplo muito bacana dentro de casa, cria grandes expectativas. Sim. Né, dos parceiros, do trabalho, mas nem sempre a pessoa tá pronta para receber e se abrir para relações. Então eu acho que essa coisa de você depender do outro tem que partir de você entender assim, eu tenho dependência de alguém, porque o que acontece? A dependência acho que tem que ser sadia, né? Então, explica um pouco melhor sobre como assim uma dependência sadia, porque quando a gente fala da palavra dependência, dá uma sensação pejorativa, não é nesse lugar, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com as palavras, né? Mas a dependência sadia é que somos seres interdependentes do outro. Sim, né? Boa. Eu dependo de você para fazer esse podcast. Né? Meus filhos dependem de mim, seus filhos dependem de você até o momento, mas de uma maneira sadia. Né? Para eu estar aqui gravando com você, eu dependo da minha babá ficar com os meus filhos em casa. Então, essa dependência, ela é uma dependência sadia, uma dependência adulta, uma dependência madura, onde existe diálogo, onde existe negociação, onde existe troca, onde existe parceria, de uma maneira que eu não agrido o outro, ou que eu não entro no sistema do outro, onde, né, existe eu, existe você, existe a interconexão entre nós. Perfeito. Então, a interdependência é essa interconexão. Boa, essa palavra é boa, interdependência, porque quando a gente fala de dependência emocional, pessoal, quando a gente está falando, né, nesse lugar, é muito assim, eu não domino a minha vida, eu vivo subjugada a toda e qualquer situação, e aí volta no que você estava falando, nós mulheres, nós viemos de um sistema muito patriarcal, né? Agora a gente está conseguindo fazer movimentos em que a gente consegue se descolar, mas mesmo assim é com muito esforço. Então é natural que a gente não reconheça que às vezes a gente está vivendo numa situação de submissão, e eu não estou falando só de relação tóxica, homem-mulher, ou mulher-mulher, homem com homem, não tem problema. Tóxico em geral, porque quando você é tóxico em um ponto, possivelmente você é tóxico no outro, porque você faz esse movimento pendular, e você faz esse contrabalanceamento. E aí, trazendo esse ponto que você falou do relacionamento, a dependência emocional, ela vem muito de você ter uma autoestima baixa, de você precisar da validação do outro. Da validação, total. De você colocar sempre como você é a culpada das coisas, se colocar como vitimização e colocar talvez uma outra pessoa no centro
da sua vida. Sabe aquelas mulheres que fazem com que o marido é o centro do todo e se anula naquela relação. Não que você não tenha que colocar as prioridades da família. Com certeza. São outros 500. São outros 500. Mas quando a pessoa se sente não pertencente, tem mudança de humor, só enxerga a vida pelos olhos dos outros e não pelo seu olhar, e não tem... eu acho que o ponto da dependência emocional é quando você não banca as suas escolhas. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, que eu já passei por isso. Eu já passei por isso em situações onde que eu não reconhecia e não é a dependência, não é nem de nossa, você é submissa numa relação ou você tá vivendo numa relação tóxica, os meus traumas infantis, as minhas dores de criança, foi buscar projeção porque eu me sentia vazia. Eu nem sabia que eu tinha isso. Aí eu projetei no companheiro, nos filhos e até em algumas amigas o meu vazio. Sim. E aí eu passei a me tornar, por um período, quando mais jovem, uma pessoa muito reclamativa. Porque nunca estava bem porque nunca, né? Exato, porque sempre vai estar faltando. Não, sempre. Porque esse vazio Exato. vai ser nos seus filhos, aí seus filhos vão embora, aí vai ser no marido, aí o marido acontece alguma coisa, vai na... Aí você procura. Minha vida não dá certo porque eu me dediquei pros meus filhos. Minha vida não dá certo porque eu me dediquei. Que é você botar pro externo na família. A culpa. O que não deixa às vezes de ser verdade, porque às vezes a gente faz, a gente não foi sua escolha. Mas foi a sua escolha. As consequências da sua escolha. Eu falo muito na espiritualidade no seguinte ponto. Não existe certo e errado, não existe dualidade. Existe integralidade, ou seja, existe você bancar as consequências da sua escolha. De N motivos, de N coisas, né? Eu quis me divorciar, banque essa escolha. Eu quis me relacionar novamente, banque essa escolha. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa talvez trabalhar mais profundamente. Eu vindo para cá, estava ouvindo um podcast muito interessante do Marcelo, que eu gosto, que a gente está vivendo uma metacrise, ele fala, né? E dentro desse lugar da metacrise, a crise é porque todo mundo quer saber o propósito da vida, né? Uhum. E aí não se encontra, aí fica nessa dependência, ainda mais brisando. Gente, quando a gente entende que o único propósito que a gente tem nessa vida, achei essa frase fantástica e faz super sentido, o único propósito que a gente tem nessa vida é sermos integrais, é sermos íntegros, é termos ética nos relacionamentos com o outro. Em qualquer nível, Em qualquer nível. Profissional, pessoal, por aí vai. E aí, se você coloca também, voltando um pouco na dependência emocional, cuidado com a sua dependência emocional, porque sistemicamente, quando você é dependente emocional e coloca essa carga nos seus filhos, é muito pesado. Para eles e para você. Para eles mais ainda. Mais ainda. Porque eles não vão ter força para sair disso aí. E aí você vai gerar uma dinâmica familiar que talvez não seja saudável. Uhum. Que ele não vai conseguir sair para o mundo em algum momento. Porque você colocou essa carga nele. Porque é uma projeção sua. E você quer ver, você tá falando de projeção, e aí a gente se colocando como filha, né? Tem uma coisa muito interessante, eu já ouvi, não sei se você já viveu isso, né? E muitas pessoas eu falo, quando eu atendo, não, porque minha mãe, ou porque meu pai foi de tal jeito, né? Me tolhiu, ou foi liberal demais, ou sei lá o quê, então eu não vou fazer igual. Mas aí você vai num movimento pendular oposto, exatamente. Porque é sua dor, né? É seu trauma. Então você tem um pai que foi ausente, um pai que não foi bacana, aí você vem no extremo oposto e não, eu vou fazer tudo meu filho, eu não vou largar meus filhos. E aí e você se coloca em um lugar talvez até de dependência deles. Por quê?
Você não vai para a vida também por causa dos filhos e não pode. Não, mas mais do que isso também, tem uma coisa que assim, como eu tava falando, né? Minha mãe é tal jeito, meu pai é tal jeito, eu não vou ser igual a eles. Aí, em vez de você ser você, você é o eu não quero ser igual. Você tá entendendo? Isso que é o louco, Nossa, gente. loucura. Isso porque, olha, uma coisa é você ter falta de algo, você sentir falta de algo, e aí, por conta disso, você preencher alguma coisa aí dentro de você. Agora, vamos supor que você tem alguém na família que você não quer nem a pau viver aquele exemplo. Tá. Então você, em vez de ser você eu não quero ser esse exemplo. Sim. E a sua essência vai para o beleléu. Sim. Quem nunca? Isso é, por Sim. exemplo, uma característica muito forte de quando você acaba você ainda está numa dependência emocional sistêmica, Sim. que é do seu sistema familiar, Sim. e que você ainda não cortou. Então, enquanto você Sim. não corta isso Sim. e não volta a essência para você, a sua vida fica espiralando. E aí isso Sim. reverbera para todos os campos. Sim. E aí, vira uma triangulação entre você a vítima, aí o pai e a mãe é o algoz, e aí sempre vai ter um fulano de tal que é o salvador, que às vezes são os filhos, e fica nessa loucura e você não sai disso nunca mais. Estou refletindo aqui. E se você trouxer que sistemicamente o que espreme expande, se você diz que você não quer ser aquilo, vai expandir para um outro lugar. Exatamente. Você acaba vivendo o oposto disso, né? Então não é bacana. E aí, trazendo para a minha realidade, eu, graças a Deus, consegui fazer dentro de mim um lugar de muito equilíbrio. Eu tive uma criação qual eu não para mim não era a mais saudável, poderia ter ido para um extremo oposto, mas eu cheguei lá e revisitei tudo do que eu poderia extrair de bom daquela criação, trouxe para mim e adicionei mais o que eu acreditava que poderia ser. Então, mais uma vez, chegando ao equilíbrio, e não nessas extremidades pendulares. Porque, pense uma coisa, nada na vida é 100% algo. 100% bom ou 100% ruim. Qualquer situação, você tem um lado bom e o que você pega de aprendizado. Então, coloque isso em mente. Porque senão você entra exatamente nesse lugar de vitimização. Então, quando você traz para si, ok, o que eu aprendi aqui, o que eu posso trazer aqui, que talvez não tenha sido feita da melhor forma, eu trago isso aqui e masterizo. E faço de um melhor lugar. Olha, isso, e você sabe que você está falando aqui, tem uma coisa também, quando a gente vive esse não equilíbrio, quando a gente não entende, né? Nossa, eu tô repetindo o padrão. Sim. Então a gente também tem uma coisa. Mas como eu reconheço aí que eu tô vivendo essa dependência emocional? Quando você começa a perceber que você tá replicando o padrão familiar. Sim. Para começo de conversa. A segunda coisa, quando você percebe que o que você tá sentindo é um vício. Você fica viciada em sentimentos. Então, vamos pensar assim. Já vivi uma época da minha relação, né? Que eu tô há muito tempo casada, mas onde eu era muito imatura ainda. Eu casei muito jovem. Então, assim, eu dependia emocionalmente para me sentir feliz. Então, se a pessoa não tá perto, você se sente estranha. Aí, se a pessoa não tiver lida, a tua autoestima não vai, né, não sobe. E às vezes, quando a gente é muito jovem, eu tenho uma certa imaturidade. A gente cria um ciúmes e um falso controle que não tem E olha que, na verdade, eu nunca. Na verdade, a minha questão nunca foi o ciúme, porque de verdade essa é uma questão que eu não tenho. Mas é assim, exatamente por conta do vazio. É uma sensação de estar perdida se aquele sistema que você cria não está em volta de você. Seja com o namorado, seja com o amigo, seja com o marido. Então, é um momento onde você se sente perdido. Então, a pessoa sai, ou a situação sai, você fica meio sem saber como lidar, você tá entendendo? Então, eu acho que a gente precisa também olhar e falar, poxa, é uma coisa tão besta que eu vou falar. Você já ficou sozinha? Eu amo ficar sozinha, mas tem você gente... tem que amar ficar. Amar ficar.
Então, e eu acho que esse é um primeiro exercício. Saber ficar sozinha. Amar, que não só saber. Porque saber, ok. Amar ficar sozinha. Porque não tem a ver com solidão. É muito diferente você ter espaço de solitude, de você se cuidar, se bancar e falar, opa, eu tô bem, do que solidão. Sim, são coisas distintas. São coisas distintas, gente. É muito... Porque a partir do momento que você fala assim, eu amo minha companhia. Exato. Qualquer outra pessoa que vem é isso que eu queria falar. Cara, tem que ser maravilhoso, porque senão você fica sozinha. Exato. E não é num lugar de arrogância. Não. Não é num lugar o quê? De boundaries, né? De limites. Não, e até indo pro extremo oposto do que você tá falando. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu me banco, eu tô aqui. Mas essa arrogância, em algum lugar, tem uma ferida de ausência. Claro que tem. Né? Então, eu acho que esse tema, que não é só sobre as dependências emocionais, é que eu percebo, e aí a gente falou muito sobre isso no primeiro episódio de estreia, esse é o segundo, né? Não estamos contando, mas esse é o segundo episódio. A gente falou muito sobre o que é o se relacionar, que é o criar laços. Então, não necessariamente, gente, isso não sei se você concorda comigo, não necessariamente as relações elas são 100% espelho nosso. Claro que as relações, a gente, na verdade, é o que eu percebo. Veja bem, vê se acompanha comigo aqui, pessoal. Olha, muito se fala assim, quando a gente se relaciona, o outro sempre é um espelho nosso. O que, tudo bem, eu concordo. A pessoa tá espelhando algo seu. Porque se uma pessoa fez algo pra você... O que te incomoda é o seu espelho, né? O que te incomoda é o seu espelho. Muito bem, ok. Só que se a gente também parte do princípio que sempre é isso... Então, sempre que alguém fizer alguma coisa que você não gosta, aí tem algo que é teu. Tá certo. Sim. Mas e daí quando a gente... E daí quando a gente vira e fala, opa, isso não é meu não. Isso é seu. Eu devolvo pra você. Isso eu devolvo pra você. Porque às vezes o espelhamento é do outro com você. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, gente? Então, assim, existe uma coisa de, opa, ok, tem algo acontecendo, mas isso tá sendo espelhado. Mas aí você tem que trabalhar a comunicação com. Por isso que o grande X de um relacionamento, né, é a comunicação. É a transparência nessa comunicação da seguinte forma. Se você sabe que você se relaciona para se desenvolver e que vão existir momentos que algo no outro vai te incomodar, tem que conversar. Só que cabe a um relacionamento maduro entender e ter essa conversa. Porque como somos seres relacionais e o relacionamento é criar laços de longo prazo, se você se coloca em um lugar intransigente, um lugar rígido, que você não quer dialogar sobre, você não vai conseguir criar laços com ninguém. Não vai. E fica no lugar de julgamento, né, que é péssimo. Sem empatia, né? Total. É muito importante isso. E se você tem que pegar uma pessoa de querer estar com ela e falar, vamos juntos evoluir, eu não sou perfeito, você não é perfeito, e a gente vai junto. Relacionar dá trabalho. Dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. Não é esse negócio de gratiluz maravilhoso. Gente, gratidão, isso aí gente, é um relacionamento. Namastê, né? É um relacionamento o quê? Infantilizado. Quando você entende o que é um relacionamento dentro da sua vida, como Ken Wilber chama na teoria integral de um relacionamento consciente, e que somente, gente, somente através de um relacionamento consciente que você consegue, então, caminhar para os próximos passos, né? Eu cheguei em um momento que eu fiz por caminhos próprios, na minha solitude, meu caminho espiritual. Mas chega um momento que você precisa espelhar, você precisa ter o seu defeito espelhado no outro para que eu consiga enxergar e expandir. Então, se eu tô me relacionando com você e tem algo que me incomoda, eu trago pra cá, por que isso tá me incomodando? E aí você reflete, então vamos fazer uma alquimia aqui e transmutar. Até porque tem algo que às vezes pode estar... eu falo, olha, amiga, tem uma coisa que tá me incomodando. Aí
A outra parte pode falar assim, ó, ok, entendo, mas isso aqui é isso é seu. Isso é seu. Isso aqui não é meu. Isso. Então, às vezes, é uma atitude do outro que reverbera, mas você não precisa comprar aquilo. Não necessariamente. E aí eu acho que você está falando de uma coisa muito importante, porque quando a gente não conversa e quando a gente não tem uma comunicação empática e a gente não consegue trazer nossos sentimentos. E conversar de coração para coração. Exato, as brigas começam aí. Eu não lembro quem que foi. Ou intransigência. Mas tem não é um ditado, mas tem um lance que sempre falam, né? Que quando a gente grita um com o outro, é porque é ouvido falando com ouvido, não coração falando com coração. Existe um abismo, existe uma distância enorme. E aí tem uma coisa muito interessante, que até pela física quântica a gente fala muito sobre isso, que a gente, assim, eu e a Marcela estamos gravando aqui para vocês esse episódio. Muito bem. Só que nós estamos num ambiente, eu estou virada para cá e você está virada para lá. Então, por mais que a gente esteja falando sobre o mesmo assunto, você tem a sua visão sobre o seu olhar, sobre os seus conhecimentos e sobre a sua criação, né? A forma como você vê ao mundo. Eu, da minha mesma forma, e efetivamente você está olhando para um lado, vendo coisas ali e eu ali. É verdade. Então, é muito doido que às vezes a gente está no mesmo lugar, convivendo com a mesma pessoa o tempo inteiro, vivendo sobre a mesma casa, tendo pensamentos muito parecidos, mas os pontos de vista são muito diferentes. Então, a maioria das brigas começam porque eu falo A, porque eu estou olhando para o A. Você fala B, porque você está falando o B. E aí, tá vendo o B. A gente não tem uma conversa empática, a gente não se coloca no lugar do outro. A gente não constrói uma relação, como você disse, com uma intersecção, e a gente se perde. Então, na física quântica, eles falam muito sobre isso, que a gente está vivendo 1000 realidades ao mesmo tempo, né? Sob influência de bilhões e milhões de informações, e que se a gente não coloca foco numa mesma coisa, a energia se dissipa, entende? A energia não converge. E aí a gente não cria, é o que eu queria chegar, é isso, a pessoa se brisa, né? Mas a gente não cria uma nova realidade. São duas realidades vivendo em cruzamento ou paralelas, elas não se cruzam. E aí eu acho que, voltando só para complementar, na questão da dependência emocional, que a dependência emocional, na verdade, como a gente tem dito muito, é uma validação. E o outro não tem o mesmo olhar que o seu. Sim. É sobre isso que eu estava tentando chegar. Mas aí o que acontece? A partir do momento que você se banca, você sabe quem é você. É fiel a si mesmo, Você é fiel a si mesmo. Você sabe seus valores, eles são inegociáveis. Essa é seu. Essa é a sua visão. Eu sigo aqui com a minha. E tá tudo bem. E aí, se não é um caminho, como eu estava falando, de convergência e de divergência, e se você tá nessa situação, não importa com quem ou aonde, e você não sai disso, aí é uma coisa meio desagradável falar, mas é uma questão sua. Porque falar problema é seu é ruim, porque às vezes a gente não tem força. É complicado isso, porque eu já peguei muita mulher em relação tóxica, abusiva, e que sabe que tá numa situação de dependência financeira e emocional e não consegue sair. Porque tem ainda muito medo, né? Muito medo. E tem que trabalhar terapeuticamente. Tem que trabalhar terapeuticamente, gente, não é fácil. Olha, e traumas corporais, né? Tem que corporificar, não tem jeito. Tem que sentir. Eu aprendi nesse meu rolê que você tem que sentir. Não pode ter medo de sentir. E tem que sentir o que se sente. Opa! Sabia? E saber nomear. Você tem que sentir o que você sente. Acolher. E às vezes não é deprimir. Mas na meditação Vipassana, eles falam muito sobre isso, né? Que quando a gente está numa situação de tristeza ou de dor, é melhor você mergulhar naquilo, entrar naquilo e sair. Isso não é um incentivo à depressão, hein, gente? A gente entrar no lugar de depressão, mas pensa que você está numa caverna. E você tem que atravessar pro lado de lá. Você tem que entrar na escuridão. O que eu falo aqui, o problema, ele sempre está atrás. A resolução do problema sempre está atrás do problema. Então, para isso, você tem que enfrentar o problema. Só que enfrentar o problema requer o quê?
coragem, agir com o coração. Hum. Deixar as armaduras no chão, julgamento no chão, aceitar que você não sabe. Aceitar que você não sabe e A não humildade, consegue. que não Às consegue. vezes não consigo sair dessa relação, Sim. não consigo sair dessa situação. Sim. Eu Realmente preciso de ajuda. preciso de ajuda. É. Exatamente. A gente precisa como mulher. E aí você falou uma coisa tão, tão interessante que é o propósito do Regenera, né? Quando você trouxe a ideia que a gente perdeu, mulherada, esse impulso de tecer juntas. Opa! Porque que acontece? Como a gente vem desse sistema patriarcal, onde a gente foi muito subjugada e ainda a gente acabou de não, sejamos independentes, vamos ser mulher guerreira, vamos lá. A gente acaba entrando num papel muito errado sem querer. A gente muda, pelo contrário, a gente muda Exato. a polaridade. O que acontece? Mulheres unidas, ninguém bate a gente, porque somos mais resilientes, somos mais intuitivas, né? Então, o que foi feito para terminar, para dissolver isso? Fazer com que uma mulher brigue com a outra, numa polaridade diferente. Exatamente. Mulher se ajuda, por exemplo. Agora eu cheguei, a gente foi lá, se maquiar. Passa esse blush, passa esse batom, toma aqui meu brinco, não sei o que. Isso é mulher. Não é tipo, não, esse colar é meu, me dá. Não é e a gente tá vivendo, e até a dependência emocional não vem só de pai, mãe, fulano, ciclano, até da internet, até desse programa, até do Instagram, onde a gente entra num lugar de comparação. Antes de começar o programa, a gente estava falando da nossa dor, que é exatamente, às vezes, eu no meu caso, ter me colocado num lugar de dependência durante muito tempo, que já foi alquimizado, Sim. porque o parceiro alquimizou também, e que agora, gente, eu vou fazer quase 49 anos, agora em novembro, e ter que dar impulsos profissionais nessa idade. Sim. Não é fácil. Mas foi uma escolha então, que você mas fez. É isso que eu tô foi falando. Foi uma escolha que você fez. Exatamente. E isso eu vi naquele filme, Mentes Brilhantes, maravilhoso. E é uma teoria, deve ser de alguém, que é o seguinte: você tem que fazer algo que é bom para si? Não. Algo que é bom para si e para os todo, outros. E para o coletivo o qual você está inserido. Então, quando você traz isso para dentro do seu sistema, você fez algo Exato. para si e para o todo. Por quê? Porque você se comprometeu com esse sistema. E aí como mulher, a gente entra no lugar da culpa. Não pode, porque não pode. A culpa também é um sintoma do quê? Da dependência emocional. Exatamente. Eu não tenho culpa. Não existe culpa. Existe escolhas, né? Escolhas. E mais uma vez bancar a escolha. Então a culpa, esse lugar de culpa, eu acredito que o oposto do amor é culpa. É julgamento. Não é ódio. Não, o ódio é o amor na UTI, dodói. Então quando você se culpa muito, cara, você não se ama. É verdade. É verdade, a gente não banca as nossas escolhas. Exato. E fica numa espiralação. Banca essa escolha. Foi a melhor escolha? Não. Mas como é que você só soube? Depois que escolheu. Experienciando. Faria de novo? Talvez sim. Talvez não. Talvez não. Mas é verdade, porque daí a gente... E aí esse vai ser o tema do próximo episódio, que é sobre a maternagem. Ah, sim, senhora. Que daí, assim, quando você se torna mãe, você já vem com a palavra culpa agregada. Nenhuma culpa. Hoje em dia não tá tendo culpa nenhuma, mas o quanto que a gente... quanto a sociedade. Quanto a sociedade, faz com que a gente tenha que carregar essa culpa. Perceba, carregar a culpa é pesado. Feminino é leve, gente. Feminino é leve, feminino é fluido, feminino é flexível. Bambu, né? Nossa, feminino. Bambu. Você acha mesmo que um homem vai querer uma pessoa rígida? Vai querer uma pessoa que tá tudo bem, que vai deixar a vida dele mais leve. É lógico. Temos que, então, estarmos nesse lugar. Sem culpa. Apenas, antes de escolher, faça uma mensuração das consequências daquela sua escolha. Isso é um lugar maduro. Eu acho que na verdade nas nossas relações a gente sempre tem as energias femininas e masculinas
Então, todo tipo de e qualquer relação, a gente tem que buscar no feminino, independente que tipo de relação, a gente precisa trazer tanto homens e mulheres, hein, os homens também, agregar esse feminino. É que aqui no Regenera, como a gente está falando muito para esse público do feminino, é muito importante que a gente tenha essa, eu não sei, essa sensação do tecer juntas. Ontem eu tava brisando de madrugada, que não deveria estar fazendo, mas a cabeça girando. Gira. Ninguém Entendi. merece, né? A pessoa tá no climatério. Quem nunca tem insônia, o calor escorrendo. Eu também tive, viu? Que E eu tive. acordei 2h02, 3h03, 4h04, 4h40 e 5h55. Não, gente, naquele momento de brisa, eu tava vendo um cara, eu não sei muito bem da onde eu comecei a ver isso, mas o cara dizendo que quando quem se coloca nesse lugar de ser mãe, né? Porque tem mulheres que não querem ser mãe, tá tudo certo, hein, gente? Mas estou falando que quando a gente gera um filho, a gente entra no arquétipo da grande mãe. Estou falando da Terra, do universo, desse útero cósmico. Inclusive, a gente olhar para as nossas mães, independente se gostamos ou não. E não julgar. E entender que quando... E aceitar que era o que ela podia entregar. E não é nem só isso, é entender que o feminino tem a capacidade de gerar vida. Gerar qualquer coisa. Não, exato, mas assim, é a mãe... Assim, Criar. você já parou para pensar que a gente tem dentro da gente o DNA da mãe natureza? Da Terra, da Gaia, do Big Bang, ou sei lá o que vocês quiserem chamar. Então, assim, a gente não poderia, né, não deveria, não sei se é assim que a gente pode dizer, entrar nesse lugar da dependência emocional, porque nós mulheres, a gente tem um poder que a gente não tem mensuração. Não e tem. eu acho que se tivesse... E acho que é por isso, aí eu vou falar um acho, porque é uma opinião. Acredito eu, por muitas coisas que eu estudei, que esse poder nosso foi sublimado por conta disso. Só, sem sombra de dúvida. Né? Entende? É um poder. É um poder que você a gente parou tem. pra pensar que existe um poder, que você tem um poder de gerar uma pessoa dentro de você, querendo ou não. O poder energético que você tem no seu querendo ou não, você tem esse poder. Não importa. Não importa. Sim. Não interessa. Né? É muito interessante isso. Então, quando a gente traz todo esse assunto do depender, e que você bem disse, do depender saudavelmente, no sentido da interdependência, da conexão, a gente já está todo mundo muito conectado. Sim. Se a gente cria uma via não saudável, a gente desagrega um sistema inteiro em volta da gente sem querer. Sim, e sabendo que somos conectados com o todo, não é só com o seu sisteminha aqui. E trazendo mais uma vez, se a gente não fizesse tecer novamente, a gente não vai ter uma estrutura de ecossistema resiliente. E ele vai ser sempre o quê? Atingido. Vai. Então, o que a gente tem como aqui propósito com o Regenera mais uma vez? Trazer esse tecer. É bonito esse nome do Regenera Mulher, porque a ideia é só... assim, a gente tá aqui sentada no sofá tentando bater um papo filosófico. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando, entendendo nosso lugar. Né? Nosso lugar de troca de ideias de pessoas, de mulheres reais. Sim, com problemas reais. E que a gente tá aqui para dividir. E somar. E multiplicar. Multiplicar, somar, regenerar. Sim. Através da regeneração que a gente vai multiplicar. Criar empatia. E vem de um lugar que eu ouvi uma frase esse final de semana que me marcou. Uma amiga minha virou pra mim e falou assim: amiga, eu quero viver, eu não quero mais sobreviver. Nossa, Então, a partir do momento que você se coloca, sabe quem você é, vive sua autenticidade, porque ela é fantástica, ela tem força. Você consegue vencer a si mesmo, que esse é o melhor lugar de vencer a si mesmo e se colocar em um lugar de propriedade e que você banca as suas escolhas.
você começa a viver. E não estar sobrevivendo perante o que os outros, o que a sociedade vai achar. Muito bom. Bom, gente, Eu acho que assim, eu acho que a gente poderia ficar falando muito mais coisas aqui. Então, aproveitem se vocês tiverem perguntas e comentários, coloca aqui Sim. embaixo para a gente poder trocar com vocês. Sim. Né? A cada 15 dias o Regenera vai estar no ar. O próximo será sobre maternagem, sobre a maternidade, Sim. porque esse é um assunto bem desafiador, complexo, vamos dizer assim. E com tabus. Yes. Lembrando também que, se caso você conheça alguém que esteja passando por um momento de dependência emocional, manda esse podcast, esse vídeo para ela. Pode ser que ajude. Muito bem. Então a gente fica com vocês até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para vocês e até o próximo Regenera Mulher aqui no Arcana. Tchau, tchau. Tchau.